Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você localiza o texto bíblico referido, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que, uma vez mais, Ele nos concede-nos de fazer exposição da sua palavra, minha palavra de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvo a Deus pela vida dos pastores, toda a equipe de obreiros, que o Senhor possa abençoá-lo a vida dos irmãos. Todos quantos acharam, digam amém, irmãos. Amém. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 9 a seguir. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Versículo 9 está escrito: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez a levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E você que pode, diga amém. Amém. Podeis tomar os seus assentos, glorificando ao Senhor. Meus amados irmãos, o texto em que nós lemos em apreço nessa noite é um texto que vai nos apresentar a narrativa de quando Davi propôs no seu coração em trazer a arca da aliança para Jerusalém. É bem verdade que quando nós observamos a narrativa desse texto, nós vamos perceber que a arca da aliança, ou a arca do concerto, ou a arca do Senhor, era um símbolo sagrado religioso da nação de Israel, por causa da sua representatividade. Quando você observa o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 4, ele vai nos trazer a conotação, o motivo dessa representação, por intermédio dos utensílios que havia por dentro da arca, e nós vamos perceber que esses 3 utensílios marcou a história da nação de Israel. O vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu no deserto, apontando para o seu ofício sacerdotal, e as tábuas da lei representando o decálogo, os 10 mandamentos que Deus instruiu a Moisés ainda no Monte Sinai. Mas o que nos chama a atenção da arca da aliança está voltada para a tampa do propiciatório, e por intermédio de 2 querubins que estava por cima do propiciatório, nós vamos perceber que ali representa a simbologia da preservação e a santidade de Deus. Nós vamos perceber que diante dessa narrativa que nós acabamos de fazer menção, nós vamos perceber que aqui marca o período de transição, a era dos juízes para a era monarquia, ou a era dos reis. Israel está vivenciando um período de declínio, decadência espiritual. E por esse motivo nós vamos perceber
a ocasião que fez com que os filisteus se levantassem contra a nação de Israel. A nação de Israel estava sendo julgada por um sacerdote por nome de Eli. Ele está julgando a nação por 40 anos. E é verdade que, quando nós observamos a biografia do sacerdócio de Eli, nós vamos observar que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que foram consagrados ao sacerdócio. Eu queria ter tempo para aplicar, diante desse cenário que desenrola diante desse contexto, mas eu preciso lembrar os irmãos, diante desse declínio e da decadência, fez com que os filisteus se levantassem contra a nação de Israel, e nós sabemos que toda a nação de Israel tinha a Arca da Aliança como um símbolo sagrado, religioso, porque todas as vezes que a arca estava presente no meio do povo, é sinal que Deus estava presente com eles. A Bíblia diz que, sabendo que os filisteus se levantaram contra a nação de Israel, a Bíblia Sagrada diz que Ofni e Finéias, eles vão até o santuário de Deus, eles vão até Siló. Siló é o centro religioso da nação, e quando eles adentram no santuário, eles removem a Arca da Aliança e levam para o campo de batalha. É interessante você perceber que diante desse cenário, nós vamos perceber que o fato de a arca estar presente não significa que Deus estaria na guerra, que Deus estaria na batalha. A arca foi, mas Deus ficou. Porque Ofni e Finéias acreditava que pelo motivo de a arca estar presente, Deus daria vitória para o povo de Israel. Na primeira batalha no campo do inimigo, a Bíblia vai nos relatar que 4.000 israelitas são mortos na batalha. A Bíblia diz que houve-se questionamentos, se perguntando como que pode Deus permitir. Se a arca estava no meio do seu povo, Deus permitir a nação de Israel ser derrotado contra os filisteus. Mas uma vez a arca está presente, e na segunda batalha, 30.000 homens são mortos na batalha. Não bastasse a Bíblia nos relatar que os filhos de Israel agora, eles perdem a guerra. A Bíblia diz que os filisteus agora levam a Arca da Aliança para o território dos filisteus, a saber, Asdod. Quando a arca está no território dos filisteus, a Bíblia diz que eles colocam a arca próximo do templo do seu deus de Dagon. Havia um poste de idolatria conhecido como Dagon, que era o deus que era venerado na terra dos filisteus. A arca está sobre os seus domínios. Não bastava somente a arca ser levada pelos filisteus, mas a Bíblia diz que diante dessa batalha, Ofni e Finéias são mortos na guerra. E um daqueles que escaparam levaram a notícia para Eli. A Bíblia diz que quando ele escuta que seus filhos são mortos e que a arca foi levada, a Bíblia diz que Eli caiu de costa, sentado na cadeira, quebra o pescoço e morre. É interessante que diante desse contexto é necessário perceber. A Bíblia Sagrada diz que a esposa de Finéias estava grávida, a ponto de gerar. Só que a Bíblia diz que quando ela escuta que a arca foi levada, seu esposo morreu na guerra. O que me chama a atenção é que quando ela vai gerar, automaticamente no seu parto, a Bíblia diz que Deus permite o menino nascer.
ela morre no parto, coloca o nome de seu filho de Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Israel, foi-se a presença de Deus. Nós vamos aprender diante desse contexto que ela deixou uma mensagem viva, em um cenário de ruína e de escassez, dizendo, foi-se a glória, mas Deus vai entrar em cena no percurso da história, porque quando nós observamos esse cenário aqui, a primeira informação que nós vamos perceber é que quando a arca permanecia no templo de Dagon, a Bíblia Sagrada diz que eles estão jubilando e celebrando, porque a arca está em seus domínios. A Bíblia diz que pela manhã, quando eles vão se aproximar do seu Deus, a Bíblia diz que a estátua estava caída em reverência, próximo da arca da aliança. Só que interessante é que, na segunda madrugada do segundo dia, quando eles observaram, a arca estava com a cabeça quebrada, com os braços quebrados, em reverência da presença de Deus. Todos os filisteus começaram a questionar o que eles iriam fazer com a arca da aliança. Todas as cidades, Asdod, Gaza, Gate, Ecrom, todas essas cidades atribuídas aos filisteus, a Bíblia Sagrada diz que por onde a arca da aliança passava, ela estava trazendo aflições, temores, hemorroidas por todos aqueles que estavam zombando da presença de Deus. Os filisteus começaram a se questionar: o que faremos com a arca da aliança, porque ela em nosso meio está nos trazendo aflições. Isso aqui nos chama atenção, porque aonde a presença de Deus está, ninguém consegue zombar aonde a presença de Deus permanece. Isso aqui é interessante, porque nós vamos observar que quando a arca da aliança é levada para a cidade de Ecrom, Ecrom fazia parte de uma das cidades dos filisteus. Quando a arca chega em Ecrom, a Bíblia diz que, mais uma vez, epidemias e tumores acontecem quando a arca chega nesse território. Mas aqui me chama a atenção que alguns adivinhadores dos filisteus disseram: precisamos devolver a arca da aliança para o povo de Israel. A Bíblia diz que eles pegaram um carro novo. O que é um carro novo? É uma carroça sendo guiada por 2 bois. Eles estão removendo a arca do seu território para levar à terra de Israel. Quando a arca está sendo conduzida, o que me chama a atenção é que a arca tem um endereço certo para se aproximar do território de Israel. Quando os filisteus estão levando a arca para a nação de Israel, a arca da aliança vai chegar em uma cidade de Bet-Semes, campo de Josué, cidade essa atribuída a sacerdote e levita. A Bíblia diz que quando a arca chegou na cidade de Bet-Semes, a Bíblia diz que os sacerdotes e os levitas que haviam nessa cidade, a Bíblia diz que eles vão celebrar, eles vão se alegrar, eles quebram a carroça, oferecem sacrifício com os bois, em oferta de pacificação, se alegrando pela provisão de Deus que está chegando na sua terra. Mas a Bíblia diz que por causa da sua curiosidade, a Bíblia diz que eles violaram a arca da aliança. Observa que, conforme nós lemos no registro de Números, no capítulo 7, versículo de número 9, somente sacerdotes e levitas poderiam tocar na arca. Ninguém poderia tocar na presença de Deus sem a permissão de Deus. Havia descendentes de Arão
que eram capacitados para exercer o ofício no tabernáculo, como também na tenda da congregação. Havia 3 descendências: Gerson, Merari e Coate. Gersonitas, Meratitas e Coatitas. Gersonitas, eles eram responsáveis pela cobertura do tabernáculo. Os Meraritas também eram responsáveis pela cobertura do tabernáculo. E os Coatitas? Os Coatitas tinham autorização de carregar a Arca da Aliança sobre argola. Isso aqui me chama a atenção. A argola que havia na Arca da Aliança era um dos utensílios da arca que os Coatitas tinham a função de carregar a arca sobre os ombros. Quando nós falamos de ombros, tem a tipologia de responsabilidade. Deus não dá presença em ombros que não consegue carregar a presença sem responsabilidade. Então, quando a arca chega em Bet-Semes, a Bíblia diz que por curiosidade eles vão remover o propiciatório para ver o que havia dentro da arca. Para você conhecer bem o registro histórico que eu estou aplicando aqui, para você não pensar que essa história de pregador, eu convido você a ler na sua casa primeiro o livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 4 até o capítulo número 6, você terá todos esses registros que eu estou aplicando aqui nessa noite. A Bíblia diz que eles vão remover a tampa da arca, e por curiosidade eles vão observar o que havia dentro nela. A Bíblia diz que Deus matou de um só golpe 70 homens em Bet-Semes, porque violaram a presença sem permissão. Deus não, aleluia, se agrada quando o profano toca naquilo que é santo. Deus não se agrada quando aquilo que é profano toca naquilo que é sagrado. Mas nessa noite Deus está dizendo: pode passar o tempo que for, mas a presença de Deus vai voltar para casa. Pode passar o tempo que for, mas a presença de Deus vai voltar para casa. Eu não sei para que eu estou pregando isso aqui, mas o Senhor está dizendo: Deus vai marcar tua casa no tempo certo, Deus vai marcar tua família no tempo certo, e o nome do Senhor será glorificado. Só quem acredita, deixa eu ver, de verdade, já levanta a sua mão e adora Ele nessa. Observa que quando a arca passa por um território de Bet-Semes, a Bíblia Sagrada diz que um dos mensageiros, ouvindo a notícia que aconteceu em Bet-Semes, eles vão levar uma mensagem para Criate Jearim. Repete comigo: Criate Jearim. Vamos lá, Criate Jearim. Parece hebraico, né? Criate Jearim é a cidade que, quando o mensageiro sai de Bet-Semes e vai até Criate Jearim, esse mensageiro vai até a casa de um homem por nome de Abinadab. A arca vai chegar e vai permanecer na casa de Abinadab por 20 anos. Quando você lê na Bíblia a arca chegando na casa de alguém, a primeira coisa que nós imaginamos é: se a presença de Deus chegou, alguma coisa boa vai acontecer. Paz, meus senhores, a arca chegou na casa de Abinadab, permaneceu 2 décadas. O texto diz que nada aconteceu, nem de bom e nem de ruim. Agora eu pergunto aos senhores: imagina alguém servir a Deus 20 anos, não tem um testemunho, não tem nada de bom para falar, não consegue testemunhar o que Deus faz no culto, não consegue adorar Deus no período de tempo que é outorgado a ele adorar. Abinadab tem a arca dentro de casa, mas não atentou para a presença dentro da casa.
Quem sabe Abinadab olhava para a Arca da Aliança somente como um instrumento religioso, ou como um amuleto, como um alfinifiné. Se a presença está na casa, eu não preciso adorar a Deus. Uma coisa é ter a presença, outra coisa é valorizar a presença. Tem muita gente até tem a presença, mas não valoriza a presença. Quem é que tem presença, que vem num culto como esse e tem a oportunidade para adorar, tem oportunidade para cantar, tem oportunidade para glorificar, mas existe algo mais além do que está no culto? É você ser a diferença quando a porta do templo se fecha. 20 anos e nada acontece. Só que a Bíblia diz que quando Davi é coroado rei, você sabe pela Bíblia que Davi recebeu 3 unção. Quantas unção? A primeira unção que Davi recebe é na casa do seu pai Jessé, o belemita, na presença dos seus irmãos. A segunda unção Davi recebe em Hebrom, aonde ele vai governar em Hebrom. Mas a terceira unção, Davi é coroado em toda a nação de Israel pelos anciãos. É aqui que quando Davi é coroado rei de Israel, Davi entende que ele não poderia reinar sem presença. Ele não poderia sentar no trono sem presença. Ele não poderia colocar sua coroa sem presença, porque Davi entendeu: eu posso ser rei, mas sem presença não sou nada. Eu posso ter palácio, mas sem presença não é nada. Eu vou aplicar para o dia de hoje: cantar sem presença não dá, pregar sem presença não dá, reger sem presença não dá, cantar, eita glória, tocar sem presença não dá. O que vale não é o nome, não é a fama, o que vale é ter presença, é cantar com presença, pregar com presença, louvar com... Eu estou sentindo Deus aqui. Deixa eu ver, só quem tem boca para dar glória, deixa eu ver, se tem alguém de verdade para dar glória, deixa eu ver, já levanta a sua mão, adora. Então quando Davi é coroado rei, Davi entende, meu amigo Alex, que ele não pode governar sem a presença. Irmão, Israel estava vivendo como se tudo tivesse normal. Muitas décadas a arca distante de Jerusalém, e o povo vivendo e achando que estava tudo bem. Só que Davi entendeu: nem que seja numa tenda, mas eu vou trazer a presença de volta para Jerusalém. Porque não é o ambiente, é como adora. Não é o lugar, é como oferece. Eita glória. Quando a arca está em Kiriat Jearim por 20 anos, eu preciso correr por causa do tempo, mas eu vou aplicar o texto que nós lemos. Quando a arca está na casa de Abinadab, a Bíblia diz que Abinadab colocou como portador da arca seus 2 descendentes, Uzá e Aio. Isso aqui é interessante porque Davi está querendo retirar a arca da casa de Abinadab. Estava 20 anos e nada aconteceu. Só que o interessante é que quando a arca é introduzida com autorização de Davi, e Davi é conhecedor da lei, Davi não consultou a lei de Deus. Davi teria que saber que a arca não poderia ser conduzida dentro de um carro novo. Por que os filisteus colocaram a arca no carro novo? Porque filisteu não tem sacerdote. Davi escuta conselho de Abinadab, e a pior coisa é ouvir conselho de alguém que tem até presença, mas não vive a presença. 20 anos a arca lá, e Davi escuta conselho de Abinadab. Ei, rei,
Quer pressa para a arca chegar? Coloca num carro novo e conduz a arca. E a Bíblia diz que Aio, ele vai adiante da arca, Uzá vem na retaguarda, arca no meio, Davi conduzindo. Só que a Bíblia diz que quando os bois estão no trajeto, na caminhada, quando eles chegaram na eira de Nacon, o texto diz que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, o texto diz que a arca, quando ia caindo, Uzá, na boa intenção, ele tentou impedir a queda da arca, mas Deus feriu com um golpe, e ele morreu ali mesmo. A intenção é boa, mas não podia tocar na presença. A intenção de Uzá foi boa, mas ele não poderia tocar na arca. Deus matou na eira de Nacon e ficou conhecido como o pecado de Uzá até os dias de hoje. Por quê? Porque quem passar por ali iria lembrar, foi aqui que Deus matou Uzá porque tocou na presença. Eu sei que é difícil dar glória numa mensagem como essa, mas é o que Deus tem hoje. A Bíblia diz que quando ele morre na eira de Nacon, a Bíblia diz que Davi começou a se consentir no seu coração, se perguntando: como eu irei carregar a presença de Deus até Jerusalém? Irmão, preste atenção agora nisso aqui. Após a morte de Uzá, alguém lembrou Davi dizendo: rei, tem um moço que não tem fama, não tem nome, a tua casa fica na beira da estrada, ele é um anônimo na história, mas se a arca chega lá, mas se a arca chegar na casa dele, eu tenho certeza que ele vai valorizar a presença. 20 anos a arca na casa de Abinadab não aconteceu nada. 7 meses na terra dos filisteus e só houve destruição e aflição. Mas se a arca chegar na casa de Obed-edom, Obed-edom significa escravo de Edom, mas se a arca chegar lá, não precisa de muito tempo para ele valorizar a presença. Não, talvez você não está entendendo o que Deus está dizendo aqui. Só quem acredita que eu estou pregando, levanta sua mão direita, levanta, levanta. O Senhor está dizendo: pode ficar tranquilo, pode até demorar, mas quando a presença chegar é para marcar território. Quando a presença de Deus chegar é para marcar tua casa. Quando a presença de Deus chegar é para marcar tua família, o teu ministério, a tua chamada não vai permanecer do jeito que está. Deus está dizendo nessa noite: a presença de Deus vai chegar, mas vai chegar do jeito certo. Os bois não vão tropeçar, não vai ter morte no caminho. Deus está trazendo vida. Deixa eu ver só quem acredita. Há uma presença dele aqui nessa noite. Deixa eu ver só quem crê. Ramacanto, reprovia, canaramarrácia. Há um renovo de Deus aqui nessa noite. Deixa eu ver só quem tem boca para dar glória. Deixa eu ver. Levanta a tua boca, adora ele nessa. Canto, repracanto, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para pregar nessa noite. Ao renovo da parte de Deus descendo sobre essa casa. Se prepara, tem renovo de Deus chegando para tua casa hoje. Só quem tem boca para dar glória, levanta a sua mão. Estou sentindo Deus aqui. Isso, adora ele, porque Deus está presente na casa. Aproveita a oportunidade, adora ele nessa noite. Aproveita, quebra cântaro. Ai, tá glória, abre a tua boca. Se for possível, chora, derrama lágrima. Se for necessário, fale em novas línguas. Se for necessário, recebe a presença, porque ele está presente, né?
Quando nós olhamos na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus diz assim: me farão um santuário para que eu habitarei no meio deles. Todavia, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. A expressão habitar é relacionamento. O propósito do Senhor Jesus foi sempre relacionar no meio da humanidade. Então ele já está presente aqui. Nessa noite você pode adorar. Da glória. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Há um renovo dele aqui nessa noite. Há uma presença dele aqui nessa noite. O Senhor está dizendo para o... Eita, agora eu vou dizer isso aqui. Você vai voltar a dormir em paz. Deus está arrancando toda a crise de ansiedade, toda a depressão, toda a crise existenciais, todo tipo de enfermidade oculta. O Senhor está removendo nessa noite aqui hoje. Será que você pode abrir a tua boca? Continua intercedendo. Deus está entrando na causa. Eu estou sentindo Deus aqui. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, por causa da morte de Uzá em Pérez-Uzá, o versículo 9 está escrito: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar na casa de Obed-Edom o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom 3 meses. Quanto tempo? Vamos lá, gente, quanto tempo? 3 meses. A expressão do texto é interessante. E abençoou o Senhor a Obed-Edom, vírgula, e toda a sua casa. Se tem uma coisa que pega, é bênção. Se a bênção estiver sobre a tua cabeça, a tua casa é alcançada. Tua casa é protegida. Quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, se tem uma coisa que se espalha, é notícia boa. O mundo aí fora diz que notícia ruim espalha rápido, né? Mas a notícia boa na casa de Obed-Edom se espalhou. Parece que eu vejo alguém dizendo: rapaz, depois que essa caixa de madeira, de acácia, revestida por dentro, de ouro por dentro e por fora, chegou na casa de Obed-Edom, rapaz, depois que aquele negócio entrou lá, Obed-Edom só anda rindo. Deus abençoou, Deus fez frutificar, as coisas estão acontecendo. Aí Davi, sabendo disso, o texto diz que Davi vai remover a arca da casa de Obed-Edom. Só que Davi lembrou da lei. Não tenho pressa para carregar a presença. Eu não vou carregar a presença no carro de boi. A Bíblia diz que Davi separou 30 mil homens, separou sacerdote e levita, e colocou a arca sobre os ombros dos coatitas, que eram responsáveis por carregar a arca. Só que o texto diz: enquanto eles estão conduzindo a arca, está no texto,
E quando eles estão andando, eles andavam 6 passos. No 7º sacrificado. 6 passos. No 7º sacrificado. 6 passos. No 7º sacrificado. Parece que eu vejo alguém dizendo, mas rei, vai demorar, não tem problema, é do jeito certo. Parece que eu vejo alguém dizendo, mas rei, vai demorar, mas é do jeito certo. Não importa o tempo que for, mas se for do jeito certo, Deus vai se agradar. Pode estar demorando a bênção chegar, mas se é do jeito certo, aguarda, espera, porque Deus está no controle das coisas. Se a porta não se abriu, é porque está no jeito certo. Se a casa própria não chegou, é porque você está fazendo do jeito certo. Nem sempre o não de Deus, nem sempre o silêncio de Deus é sinal que Deus não está fazendo. O silêncio de Deus também é resposta. Só quem acredita, deixa eu ver, levanta sua mão, porque tem provisão. Eu já canto pro conta. Há uma presença dele agora nessa noite. Será que você pode abrir a tua boca? Deixa eu ver. Só quem tem boca, levanta sua mão, adora ele. Ramacanto, remicanto, ramaha. Deus vai mudar a situação nessa noite. Deus vai mudar a sentença nessa noite. Será que você pode abrir a tua boca? Receba renovo agora. Tem presença de Deus aqui na casa. Ao renovo de Deus aqui na casa. Tocando reprova séria. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas convicção daquilo que se espera. Aguarda tão somente, tem provisão de Deus chegando. Remassore canto. Remicanto ramas. Deus está assinando sentença de canto reprovia. Deus vai colocar no lugar que está fora do lugar hoje. Tem provisão de Deus chegando para a tua vida. Observa que quando a arca está sendo conduzida, o servo do Senhor de Azula, que teve uma saudação aqui, sabe o que o Senhor disse para mim? O Senhor falou assim, diga para ele, eu estou entrando nesse cenário, parece impossível, mas o Senhor está indo de conta a tua necessidade aqui hoje. O Senhor disse para mim, diga para ele, porque ele tem aguardado uma resposta. O Senhor está dizendo, eu já estou no controle da situação. Para tu saber que é Deus, o Senhor tem a última palavra. E não depende do médico, não depende do juiz. Ai, eita Jesus, eu tô calma. Deus está entrando, fica tranquilo, meu servo. É o tempo de cantar, vai chegar na tua vida, diz o Senhor. Prepara para você colher os frutos. Há uma provisão de Deus chegando para a tua vida. Eu vou destravar o que está travado, para tu saber que eu sou Deus. Tu vai fazer igual o Davi fez. Quando a arca está se aproximando de Jerusalém, o versículo 14 diz, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Irmão, você já parou para analisar isso aqui? Davi tirou as vestes reais, tirou a sua coroa, colocou a veste chamada de estola sacerdotal, que era uma vestimenta que ficava por baixo da veste de um sacerdote, de linho fino. E quando ele estava saltando com todas as suas forças, a Bíblia diz
que quando Davi está subindo com todo Israel, a arca do Senhor, com júbilo e com trombetas. Só que tem um porém, diga, qual? Mais alto, qual? Tem pessoas que não vai se alegrar com a bênção que Deus vai colocar na tua vida. Eu vou repetir. Tem pessoas que não vão se alegrar com a bênção que vai chegar na tua vida. A presença de Deus está chegando e Mical está na janela murmurando. Mical é filha de Saul. Saul não valorizava a presença. Mas quando Davi está bailando porque a presença chegou, Mical está questionando na janela. Por quê? Porque todo murmurador não desce da janela para descer para adorar com quem está adorando. Mas uma coisa eu te digo, continua adorando você mesmo. Deixa Mical na janela falando. Porque presença não é para qualquer um. Presença é para quem valoriza. Presença é para quem... Eita glória. Já estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Uma presença do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para a minha vida: eu vou começar a renovar a força de crente nessa congregação. Eu vou começar a trazer um avivamento do Espírito nessa congregação. Eu vou jogar por terra todo espírito de frieza, todo tipo de discórdia, toda oração contrária. Eu vou repreender, diz o Senhor nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só quem acredita, deixa eu ver, levanta sua mão. Há uma presença dele agora, receba. Olha aí, há uma presença dele agora. Eita, há uma presença dele agora. Recebe renovo, recebe graça, recebe renovo. Deixa eu ver só quem. Tem presença dele aqui nessa noite. Só quem tem presença, deixa eu ver. E o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Altar que tem lenha tem fogo. Altar que tem fogo tem lenha. E se tem lenha e tem fogo, deixa a presença de Deus se manifestar na casa. Glória. Há uma presença. Estou sentindo a graça aqui. Estou sentindo a graça dele aqui. A arca Davi colocou numa tenda, para que todos tivessem acesso à presença. Tinha um tempo determinado para a arca estar ali. Mas cá para nós, já tem moradas preparada para nós na Nova Jerusalém. João capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou lhes preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e te levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiverdes, estejais vós também. Então já tem casa preparada para crente aqui. Se você acredita nisso, você acreditando ou não, crendo ou não, você pode levantar sua mão a glorificar a Ele. A casa já está preparada. A canto com danamarrácia. Eita glória! Há uma glória de Deus aqui nessa noite. Há uma presença dele aqui nessa noite. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Ageu profetizou: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
Meu Deus, que renovação do Espírito aqui. Ramacanto reprovia canto racia. Há uma glória de canto reprovia. Há uma presença dele aqui. Tem pessoas sendo renovadas aqui agora. Tem pessoas sendo tocadas aqui agora. Deus está removendo todo espírito de frieza agora. Toda inquietação no mundo espiritual, Deus está desfazendo agora. Deixa eu ver só quem crê. Só quem crê. Só quem crê. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. É tudo dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Ele está presente em nosso meio.